Fala galera, hoje a gente vai fazer uma explicaçãozinha de estequiometria a partir de uma planilha do Excel. Basicamente o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente consegue associar uma informação química, o dado de uma reação química, a uma tabela, a uma planilha de dados simples. Para explicar o porquê da gente usar a planilha do Excel, só para mostrar para vocês, não necessariamente todo mundo conhece o Excel, mas o Excel ele é usado para a gente associar informações. Então, o que eu posso fazer, usar como exemplo para vocês? Eu posso pensar em fazer uma planilha de custos para os meus custos anuais. Então, por exemplo, eu gasto dinheiro com contas, eu gasto dinheiro com minha alimentação e eu também tenho gastos de diversão, por exemplo, entretenimento. A gente não é de ferro. E aí aqui eu associei exatamente cada gasto. Então eu vou ver aqui em janeiro quanto que eu gastei, em fevereiro quanto que eu gastei, em março quanto que eu gastei, em abril quanto que eu gastei, em maio e junho, até o primeiro semestre. E aí cada valor aqui é o quanto que eu gastei. Então eu gastei isso, gastei isso, gastei isso, isso, enlouquecida, Luísa gasta muito dinheiro. No final, se eu quero calcular qual é o total que eu gastei a partir de contas, eu vou dizer então que isso vai ser exatamente essa quantidade que eu gastei em janeiro, mais essa quantidade que eu gastei em fevereiro, mais março, e aí a gente chega no total. Se eu gastei uma quantia também de alimentação, a gente pode fazer o cálculo e chegar aqui no final, achar o total. O quanto que eu gastei com diversão, mesma coisa, chego aqui, acho o total final, e aí, se eu quiser, eu também posso descobrir qual é o total que eu gastei a partir do somatório dos três, enfim. O que eu quero mostrar para vocês? Eu estou associando tudo que está aqui embaixo de contas a contas, tudo que está aqui embaixo de alimentação a alimentação, tudo que está embaixo de diversão a diversão. Tudo que está do lado é janeiro, tudo que está do lado é fevereiro, tudo que está do lado é março. Então, em cada linha, eu tenho uma informação específica. Agora, vamos voltar a brincar de química. Estequiometria, a gente está querendo associar informações de valores numéricos, de quantidade, para cada substância associada a uma transformação química. Então, essa substância daqui, ela sofre uma reação química com essa outra substância daqui e produz esta substância e essa outra substância. Dessa forma, a gente tem um código para representar essa transformação química. Esse código é exatamente a notação que a gente representa a reação. É 3PbCl2 mais Al2SO4 setinha 3PbSO4 mais 2AlCl3. Poderia escrever isso por extenso. Então, são 3 mols da substância cloreto de chumbo 2 que reage com, então o mais é um reage com 1 mol do sulfato de alumínio para produzir, ou seja, a setinha transformação, 3 mols do sulfato de chumbo, que é PbSO4, e 2 mols do cloreto de alumínio, que o código diz que é AlCl3. Então eu estou pegando algo por extenso, uma informação que poderia estar contida numa frase, em algum enunciado, em algum texto, e convertir para o significado químico. Na reação química, eu chamo isso de 3PbCl2 mais L2CO4, 3, produzindo 3PbSO4 mais 2AlCl3. Enfim, agora em estequiometria, a gente está querendo associar quantidades de uma substância a quantidades de outra substância. Então, o primeiro passo sempre vai ser montar a reação e balancear. Está aqui montada e balanceada a nossa reação. Segundo passo vai ser montar a segunda linha, lembra lá da associação igual a uma planilha de dados. Embaixo do PbCl2 eu vou botar informação só sobre o PbCl2, embaixo do sulfato de alumínio só do sulfato de alumínio, também para o sulfato de chumbo 2, também para o cloreto de alumínio. Então cada caixinha dessa é respectiva sobre o dono lá da coluna, pode ser cloreto de chumbo, sulfato de alumínio, sulfato de chumbo 2, cloreto de alumínio. Continuando então, segundo passo, representar a proporção molar de reagente produto. Então eu fui lá, vou pegar esse coeficiente estequiométrico do balanceamento, vou escrever ele aqui. Se é 3, então aqui tem 3 mol.
Aqui do lado é 1, não está com coeficiente, significa que é 1, então aqui é 1 mol. Ali para o lado tem 3 mol e ali para o outro lado tem 2 mol. Montei isso que eu chamei de proporção molar. É a receita da reação. Repara que até agora a gente não tem nenhum enunciado. A gente só está interpretando quais são os primeiros passos que a gente faz para resolver o exercício de estequiometria. E nessa hora ainda não faz diferença qual é a pergunta ou enunciado, a gente está interpretando a reação inteira. Continuando, fechei proporção molar é pegar o coeficiente estequiométrico e colocar o número aqui embaixo. No papel eu escreveria exatamente 3 para 1 para 3 para 2. Agora a gente vem para a conversão, que é o negócio do Excel. Aqui é como se a gente tivesse um menu. Eu posso decidir como que eu represento esses 3 mols. Lembra lá da relação numérica? 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 é 23, que é a mesma coisa que a massa molar. Cada um tem a sua própria, tem que ir lá na tabela para calcular em cada substância, e também é proporcional a 22,4 litros quando esses gases estão nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Ou seja, posso chamar de 3 mol. Se 1 mol é 6 vezes 10 é 23, então 3 mol eu posso chamar ele de 18 vezes 10 é 23. Além de ter 3 mol ou 18 vezes 10 é 23, eu posso também querer associar ele ao volume. Para associar ao volume nas condições normais de temperatura e pressão, se isso daí fosse um gás, a gente chamaria de 67,2, já que 1 mol é 22,4 e aqui a gente tem 3 mol. Então, em cada associação daqui, a gente tem uma opção. Posso usar isso, posso usar aquilo, e aí também vou poder usar para as 4 substâncias ou para qualquer substância que vai estar presente no exemplo. O que vai acontecer? Cada exemplo quer saber de uma informação específica e quer saber um dado específico. Então, a partir de agora, essa conversão vai depender do que a gente quer, de qual a informação que a gente quer na questão. Então, bora lá para a questão. Questão aqui, a gente está querendo saber qual é o número de moléculas de sulfato de chumbo produzidos na reação de 5,6 litros na CNTP de sulfato de alumínio. A gente está considerando como se isso daqui pudesse ser um gás nas condições normais de temperatura e pressão. A gente está usando só para calcular as informações da estequiometria, mas não se esqueça que isso aqui não tem a possibilidade de acontecer. Isso daqui não vai ser uma substância no estado gasoso. Mas, de qualquer maneira, quero calcular qual seria. De acordo lá com o nosso terceiro item na regra prática da estequiometria, agora eu quero relacionar as substâncias citadas e estabelecer uma relação de acordo com os dados citados. Então, eu quero saber o que e de quem, o que e de quem. A partir desse instante, eu volto lá para a nossa segunda linha, para a nossa conversão. O que eu quero levar? Eu quero levar que o sulfato de alumínio está em volume e que o sulfato de chumbo está em número de moléculas. Então, peguei o sulfato de alumínio e marquei que eu quero informação sobre ele. Além disso, também queria informação sobre o sulfato de chumbo, então fui lá e também marquei o sulfato de chumbo. A partir desse instante, eu não quero mais informação nem do cloreto de chumbo, nem do cloreto de alumínio, então eu simplesmente não vou continuar para eles. O sulfato de alumínio estava lá em volume na CNTP. Então, na hora que eu vou fazer essa conversão aqui, eu vou fazer 1 mol, o igual de 1 mol. Só que tudo de acordo com o dado que a questão me deu. Então, se a questão quer saber, está associando a volume, eu vou lá e vou levar o 22,4 litros, que é o associável a 1 mol. Tranquilo? Volto aqui para o sulfato de chumbo, ainda não quero saber do dado da questão, eu quero saber só quais são as grandezas da questão.
Então, 3 mol é associável a um monte de informação a partir da relação numérica. Só que a questão está falando de número de molécula. Então, eu venho para cá e coloco o número de molécula, o 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Agora sim é que entra o que a questão está querendo saber. Então, o que foi na ordem? Eu primeiro representei a reação, balanceei. Depois eu tirei o coeficiente estequiométrico do balanceamento e fiz a proporção molar. Coloquei 3 desse para 1 desse, para 3 desse, para 2 desse. Depois eu fiz a conversão, peguei o que o exercício pediu e de quem e converti. 1 mol é a mesma coisa que 22,4 e 3 mol é a mesma coisa que 18 vezes 10 é 23. Essa linha é igual uma à outra. Agora que entrou a pergunta da questão. O que foi o valor que ele me deu e qual foi o valor que ele pediu? Ele pediu o número de moléculas de sulfato de chumbo produzida na reação de 5,6 litros de sulfato de alumínio. Então, aqui eu tenho informação do sulfato de alumínio e ele disse que era 5,6 litros. E aí, fechou 5,6 litros, vai ser igual ao proporcional X do sulfato de chumbo, certo? Já entendemos aqui como que é essa associação, pensando em uma planilha de dados, associando as colunas só com uma substância e as linhas a conversões específicas. Agora a gente volta lá para o papel para ver exatamente como que a gente fecharia essa questãozinha na hora da prova. Então, chegou lá a hora da prova. A gente sabe que, de acordo com a reação que a gente estava observando lá na planilha do Excel, a gente tem 1 mol do Al2SO4 sulfato de alumínio proporcional reage com 3 mol do sulfato de chumbo. A gente fez a proporção molar, que era 1 mol desse está para 3 mol desse. Além disso, associando ao dado que a questão quer, 1 mol é a mesma coisa que 22,4, então 22,4 litros na SNTP vão ser proporcionais aos 3 mol, então aqui virou 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se a questão está querendo saber sobre 5,6 litros, aqui X, vamos para lá, multiplica, volta para cá e divide. X vai ser igual a 5,6 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23, todo mundo divididos por 22,4. X vai dar 4,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sulfato de chumbo. Tranquilaço, galera? Então já dá para fazer os outros exercícios. Sempre usa o passo a passo, não pula passo, e aí conseguimos desmistificar essa estequiometria que não tem por que ser um pesadelo para gente. Showzão?